Hoje em Daniel, capítulo 10, nós vamos ver uma das histórias bem conhecidas, né? Foi quando ele permaneceu orando durante 21 dias e um anjo ficou preso, né? É isso mesmo. O diabo conseguiu segurar aquele anjo com a resposta, mas Daniel era perseverante, continuou orando e a resposta veio. Vamos pedir a direção de Deus? Então, se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto e partilhe esse vídeo também, tá bom? Ó Deus, em o nome de Jesus, eu te peço que fale conosco, nos abrindo e dando entendimento a essa palavra. Eu peço que o teu Espírito esteja aqui entre nós. Amém. Versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ediquel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. O comentário: Daniel já estava com quase 90 anos e uma parte dos judeus já havia voltado a Jerusalém para a reconstrução do templo. Muitos permaneceram na Babilônia por já estarem velhos e porque não quiseram voltar. A profecia de Jeremias havia se cumprido, mas os que retornaram a Jerusalém enfrentavam grandes dificuldades, privações e dura resistência para reconstruir o templo. Durante 3 semanas, Daniel orou, jejuou e se humilhou diante do Altíssimo, que enviou o seu anjo com a resposta à sua oração. Em Lucas 18, 7 a 8, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E é isso que devemos nos perguntar, né? Nós temos tido fé para permanecer e perseverar até o fim, né? Porque muitos começam muito bem na fé, orando, jejuando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, mas com o passar dos tempos, a pessoa vai acomodando na sua fé e deixa de fazer essas coisas. No 8, fiquei, pois, eu só, a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, estas palavras, levantei-me tremendo. Quer dizer, ele estava prostrado, mas Deus levanta, né? Deus levanta do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para que ele possa ser honrado com a palavra dele. O comentário do 11. Quando o anjo tocou em Daniel e o chamou de homem muito amado, suas forças se renovaram. O Altíssimo o amparou e o sustentou durante toda a sua vida. Além disso, o livrou dos seus inimigos e o fez bem-sucedido nos reinados de Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Esse amor não foi exclusivo a ele, pois o Todo-Poderoso ama igualmente a todos que também o amam e obedecem à sua palavra. Daniel vivia para servir ao Senhor e ao seu povo, pelo qual orava. O servo de Deus não buscava os próprios interesses, nem lamenta por sua própria vida, e sim pelos oprimidos, a fim de que sejam salvos e livres dos seus sofrimentos. Sabe uma coisa? Deus nos ama e nos amou de tal maneira que Ele deu o próprio Filho por nós.
E uma coisa importante, ele não considerou o tempo da nossa ignorância. Ele não considerou quando nós estávamos ainda mortos nos nossos pecados e delitos, mas nos salvou. No 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. O comentário diz, eu vim por causa das tuas palavras. A oração de Daniel foi respondida porque ele perseverou em buscar o entendimento e a compreensão da vontade de Deus. A sua fé estava bem fundamentada na palavra do Altíssimo. Por isso, não desanimou, nem deixou a dúvida entrar em seu coração. Muitos cristãos têm desanimado em suas orações. Diante disso, por terem uma fé emotiva e condicionada ao que vem, deixam de ser abençoados. Aqueles que creem segundo dizem as Escrituras, não esmorecem perante o tempo ou as dificuldades que surgem. Ao contrário, sabem que enfrentam guerras espirituais e que é preciso viver de fé em fé para prevalecer diante delas. Atos 14, 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não tem jeito, vamos enfrentar lutas e sempre enfrentaremos, e graças a Deus a elas. E eu falo por mim, graças a Deus por tudo que eu já enfrentei, porque aquilo que eu enfrentei me faz permanecer de pé. E aí eu lembro aqui, ele fala assim, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Quer dizer, Deus ouve quando nós oramos com toda a sinceridade do nosso coração, né? E foi por causa dessas palavras de Daniel que Deus enviou o seu anjo. Mas olha o que aconteceu. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quer dizer, esse anjo veio da parte de Deus com a resposta, mas ele foi interceptado por um principado do diabo. Você tem que entender uma coisa. O diabo, quando se rebelou, então ele conseguiu convencer a terça parte de anjos que trabalhavam com ele a se rebelar junto com ele. Então aqueles anjos se rebelaram e vieram para a terra junto com Satanás. Só que o diabo, ele é organizado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Então nós estamos lutando com uma classe, cada casta de demônios, né? Há castas de demônios como essa aqui que não se manifestam nas pessoas, mas elas atuam, principalmente nos governos, nos órgãos máximos de poder. Eles atuam influenciando, convencendo, dirigindo, conduzindo, ainda mais pessoas que não são cristãs, pessoas que não têm a direção do Espírito Santo. Então quem dirige elas é justamente esses espíritos. Por isso você entende que a resposta veio, porém ficou presa durante esses 21 dias. Mas por causa da oração que Daniel estava fazendo, essa oração deu força para que Deus mandasse outro anjo, Miguel, que é um dos principais. E acredito eu que ele ficou no lugar de Lúcifer, que era dos principais, e ele veio e liberou então a resposta, o anjo com a resposta. No 14, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Lá, estou lembrando aqui, Paulo fala, né, que importa que enquanto não é formado Cristo nas pessoas, nós sentimos dores de parto. Ele sentia dores por saber o que há de acontecer no final dos tempos. 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te.
E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Quer dizer, quando nós ouvimos a Deus, nós nos fortalecemos na fé. No 20, e disse: sabes, porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado nas escrituras da verdade, na escritura da verdade. Ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. O comentário, que vai do 13 ao 21, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. O anjo revelou a Daniel que havia uma batalha espiritual sendo travada. A sua oração foi ouvida no primeiro dia, mas houve resistência de um principado do inferno, que só foi vencido com a ajuda do arcanjo Miguel. Temos vivenciado essa guerra nos nossos dias, nosso dia a dia, contra os espíritos malignos e os poderes das trevas que tentam nos destruir com todas as forças. Para vencermos, precisamos perseverar na oração e nos revestirmos da armadura de Deus, como está em Efésios 6. Uma coisa me chama bastante atenção, é que Deus repete várias vezes: homem muito amado, para que ele possa entender que ele é amado, nós somos amados também. Daniel 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não a eles. O comentário diz: o rei valente mencionado nesses versículos é Alexandre Magno, o Grande, que conquistou o mundo antigo. Ele morreu jovem, aproximadamente com 33 anos, no auge do seu poder. Os seus 4 generais dividiram o reino entre si. E nós vemos isso na profecia de Daniel, né? Quando isso iria acontecer. 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço. Nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar e virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino o rei do sul e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas, ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará a pôr um campo, uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com grandes riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte, os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele.
e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. E lhes dará uma filha das mulheres para a corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, e com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá porque maquinarão projetos contra ele. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão um coração atento para fazerem o mal. E uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará porque ainda verá o fim no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá ao que tiverem abandonado a santa aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conheceu ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os seus entendidos entre todo o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim dos tempos, porque será ainda para o tempo determinado. Comentário que vai do 21 ao 35, o homem viu. O ódio de Antíoco Epifânio pelo povo judeu era tão grande que, além de atacar Jerusalém, matou cerca de 40.000 pessoas e escravizou outras milhares. Ele também invadiu o templo e profanou o altar ao sacrificar um porco. Além disso, entrou até no lugar santíssimo para saquear os utensílios sagrados. Esse homem tipifica o anticristo que governará o mundo na grande tribulação. Ele é mencionado também no capítulo 8. E para não prolongar o vídeo, eu vou parar por aqui, depois nós continuamos a partir de onde paramos e vamos terminar o livro de Daniel, tá certo? Bom, espero ter gostado. Compartilhe o vídeo, fique com Deus e Deus abençoe você.